Bem-vindos ao podcast E se Falássemos da Europa? Hoje, a falar da Europa, temos connosco Humberto Rosa. O Humberto é diretor na Direção Capital Natural da Comissão Europeia, da Direção-Geral Ambiente, e eu começava exatamente por te colocar esta questão. O que é esta Direção do Capital Natural? Olá, Margarida, muito obrigado pelo convite, muito gosto de estar contigo, embora apenas online, pelo menos temos a vantagem de não usar uma máscara. E a pergunta é muito boa para começar, porque de facto capital natural é para chamar a atenção para um dos capitais que muitas vezes é esquecido. Pensamos no financeiro, pensamos no capital humano e muitas vezes damos por garantido o capital natural, que não é mais do que os serviços que a natureza e materiais, produtos que a natureza nos providencia, que nos permitem viver, estabelecer uma sociedade e uma economia. Eu, basicamente, na Direção-Geral do Ambiente, tenho este diretorado que trata, no fundo, de natureza e biodiversidade. O que almejamos, a nossa missão, digamos assim, é assegurar que na Europa há uma natureza sã para pessoas sãs e para uma economia e sociedade resiliente e robusta, que sem natureza e biodiversidade não pode existir. É o que fazemos. Nomeadamente temos em atenção os aspectos do uso do solo, florestas, agricultura, na sua relação com a natureza. Lidamos também com as áreas protegidas, nomeadamente as que emanam das diretivas Habitats e Aves, do figurino comunitário, e lidamos com a biodiversidade em geral, inclusive no que se respeita à dimensão global. Temos a Convenção de Diversidade Biológica na nossa responsabilidade e há esta nova Estratégia Europeia de Biodiversidade para 2030, um dos produtos do Pacto Ecológico que está no nosso diretorado e que é de grande amplitude, digamos, quanto às suas medidas. Exatamente. É muito interessante nós conhecermos o que é que se faz em matéria de biodiversidade na Europa. E é interessante também partilhar contigo uma experiência que eu tenho aqui muitas vezes no Parlamento Europeu, quando nós debatemos, quer no nosso grupo político, quer no plenário, discutimos a problemática ligada com a biodiversidade e a biodiversidade também é diversa de uma região da Europa para a outra. A Europa do Sul, a Europa do Norte, a Finlândia, as florestas, todos nós, quando começamos a discutir a questão da biodiversidade, temos a noção não só da diversidade, mas também da riqueza que existe na União Europeia. Portanto, isto é uma questão com a qual tu lidas regularmente como diretor com essas responsabilidades. Sim, digamos que tenho um tema que toca a todos os países, todos os setores, todas as atividades, porque o longo braço da natureza é muito grande neste sentido de que ela está na base de tudo o que nos permite viver, ter uma economia, ter uma sociedade. Eu, aliás, costumo chamar a atenção que aquela ideia de que o desenvolvimento sustentável tem 3 pilares está hoje desatualizada. Não tem 3 pilares, tem 3 camadas, umas sobre as outras, e só há uma candidata a ser a camada de baixo, que é a biosfera, a natureza, sobre a qual pode haver uma sociedade, sobre a qual pode haver uma economia. Nesse sentido, natureza é muito mais do que passarinhos, borboletas ou flores. É, de facto, os ecossistemas e o que eles nos dão, os benefícios que eles nos dão, que são de múltiplos tipos. Deste o exemplo das florestas. Temos florestas um pouco por toda a parte, de tipos muito diferentes, com desafios e riscos diferentes. Durante muito tempo se associava a floresta no sul, era o problema dos incêndios florestais, o norte não tinha esse problema, já começa a ter, já começou porque a ter, o clima exatamente. está a mudar e, portanto, esta ideia que temos de ter, que sim, que há especificidades, cada Estado-membro, cada região, que há lugar à chamada subsidiariedade, mas se justifica muito uma política europeia para harmonizar aquilo que queremos fazer para a nossa natureza e biodiversidade, que está sob stress como no resto do mundo, na Europa também. E tu levantaste uma questão, lembraste que de facto a biodiversidade é um dos pilares do Pacto Ecológico Europeu. E nós, quando na negociação do quadro financeiro plurianual do Orçamento da União Europeia 2021-2027, uma das coisas que exigimos e que conseguimos, nós, o Parlamento Europeu, foi exatamente fixar 10%, digamos, do envelope financeiro de que a União Europeia dispõe para o período orçamental 2021-2027, destinar estes 10% à biodiversidade.
Ou seja, nós temos ambição política e temos recursos, temos financiamento para atingirmos, para satisfazermos essa nossa ambição. Esse foi, de facto, um sinal político fundamental, mas permite-me dar uns passos atrás quanto ao enquadramento. Porque, de facto, quando esta Comissão Europeia arranca sob a égide do Pacto Ecológico, uma estratégia que é para lá da ambiental, também é social e económica, eu quase diria que a grande novidade do Pacto Ecológico não é as alterações climáticas em si. Elas estão lá com uma enorme ambição, que eu não podia deixar de ser, mas nunca deixaram de estar com um holofote político, há uns anos esta parte. O que o Pacto Ecológico veio fazer é que, além das alterações climáticas, há uns outros problemas gêmeos que não se podem tratar independentemente, inclusive a biodiversidade, a poluição, o uso de recursos, a economia circular, etc., o sistema alimentar, que tinham de ser tratados. Eu quase diria, quando nas orientações políticas da Presidente da Comissão ela veio dizer que queria a União Europeia a liderar em biodiversidade internacionalmente, como tínhamos liderado nas alterações climáticas, e visto que a União Europeia só lidera pelo exemplo, era evidente que íamos ter uma estratégia de biodiversidade para 2030 muito ambiciosa, e honestamente eu acho que é a mais ambiciosa que o mundo já viu. Também lá está a necessidade de recursos financeiros, até 20.000 milhões de euros por ano para a biodiversidade. Felizmente os co-legisladores vieram a corporizar no quadro financeiro multianual. Com esta também novidade, agora há uma meta para a biodiversidade, além de haver uma meta para o clima. Só mais um parênteses que faço não quer isto dizer que sejam 10% totalmente independentes da verba climática, porque muitos dos investimentos climáticos são positivos para a biodiversidade e muitas das soluções baseadas na natureza, ou seja, positivas para a biodiversidade, são importantes para reduzir emissões, para o efeito de sumidouro ou para a adaptação às alterações climáticas, por exemplo, se vegetalizarmos, se restaurarmos as margens de um rio com natureza para proteger contra cheias. Exatamente, e para o clima nós destinamos 30% do orçamento. É uma questão de coerência, ou seja, nós não podemos pedir aos Estados-membros, pedir aos cidadãos, pedir aos investidores, pedir aos industriais, pedir aos autarcas que respeitem, que trabalhem para estas metas, as organizações não governamentais, os movimentos sociais, que trabalhem para estas metas e depois não pomos recursos à disposição das instituições para que essas metas possam ser atingidas. Eu acho que foi um momento de coerência entre ambição política e necessidade de recursos disponíveis. Dirás, mesmo assim, se calhar não são suficientes, mas foi o que foi possível mobilizar no quadro deste orçamento. Mas tu recentemente usaste uma expressão que eu acho que carece de explicação, porque me pareceu uma expressão particularmente interessante, sobretudo sendo nós de Lisboa e tendo muitas cidades em Portugal que têm essa realidade, usaste a expressão cidades verdes e azuis. O que é que queres dizer exatamente quando utilizas esta expressão? O que quer dizer é isto. Primeiro, lá ver, houve aqui um período em que se tratava muito as cidades inteligentes, as cidades inovadoras ou as cidades limpas, como isso significando basicamente transportes eficientes, sistemas energéticos eficientes, bom tratamento de resíduos, etc. Depois, felizmente, o conceito de uma cidade verdadeiramente smart ou green passou a ser também incluir natureza, infraestrutura verde, porque os benefícios maiores que se colhem de infraestrutura verde, de árvores, de jardins, de vegetação, de natureza, é na cidade, onde há muita gente, onde há excesso de betão frequentemente, e há uns serviços de ecossistemas, mais uma vez, que as árvores nos dão quanto a reduzir o calor, quanto a prevenir contra cheias ou quanto a ajudar à qualidade do ar. O que eu quis dizer com não bastar a palavra verde, mas ter de ser azul também, é que muitas vezes nos esquecemos que as cidades têm de facto também a sua rede hidrográfica, os seus rios, ribeiros, que por vezes estão debaixo de infraestrutura, foram canalizados no passado como se fosse algo inapropriado ou porque tinha má qualidade da água, toca a vedar, e há uma necessidade hoje em dia de repor essa rede hidrográfica à mostra, renaturalizá-la, pôr acessível para os cidadãos com os benefícios que isso também traz. Portanto, eu diria uma verdadeira cidade sustentável é verde,
e é azul, além de ter as outras dimensões que falei, de transportes, energia, resíduos, etc. E tu achas que as políticas de coesão podem ajudar a contribuir para esse objetivo? Eu costumo referir que quando nós dizemos que as políticas de coesão têm que contribuir para o combate às alterações climáticas, para a biodiversidade, o que é facto é que as políticas de coesão já contribuíam no passado. O que nós precisamos é que elas contribuam mais. Aliás, eu gosto de falar numa nova geração das políticas de coesão. Mas tu achas que as políticas de coesão também podem contribuir para esse objetivo? Não só podem, como tu disseste, já o faziam e agora farão cada vez mais. Houve uma altura em que se associava muito os fundos de coesão, essencialmente transportes e ambiente era no sentido muito tratamento de água, saneamento básico, resíduos. Felizmente que já passou a incluir também as várias outras dimensões ambientais, desde logo climáticas, mas também as de natureza e natureza nas cidades. Os fundos de coesão podem, de facto, e são um grande auxiliar para as nossas cidades se naturalizarem mais. Eu chamo a atenção para isto, é que é dinheiro em caixa, entre aspas. Onde o cidadão aprecia mesmo um investimento verde é sobretudo na cidade onde há essa carência. Não conheço nenhuma urbanita que não goste do verde, porque tem excesso de cinzento. E está hoje muito claro que isso pode acontecer. Mas chama a atenção, as verbas de coesão também permitem cobrir natureza fora da cidade, sem ser em sobreposição com as verbas, por exemplo, da política agrícola comum. Mas há ali umas franjas de renaturalização de zonas úmidas, de infraestrutura verde num sentido mais amplo, fora do urbano, que também podem e devem ser alvo das verbas e políticas de coesão. Há uma outra expressão que tu usaste nessa mesma entrevista e que tu dizias o seguinte: a indústria é um aliado da transição energética. Evidentemente que para que isso aconteça, é necessário exigências, é necessário que a indústria esteja também a participar nesse objetivo. Queres comentar essa ideia? Sim, efetivamente, acho que a indústria é e deve ser um aliado na transição para a sustentabilidade em geral. Não sou ingênuo, não estou a dizer que toda e qualquer indústria está no barco a fazer tudo o que deve, mas este é o aspecto que eu ressalvo. As indústrias, as empresas que levam seriamente a sua continuidade no tempo, o seu negócio poder manter-se, têm cada vez mais consciência que as suas dependências e riscos para, chamemos-lhe, o capital natural em geral, são cruciais. Todas elas, de uma forma ou de outra, dependem do que a natureza também lhes providencia. E vejo cada vez mais empresas hoje em dia a fazer a sua contabilidade de capital natural, a incorporar nos seus relatórios de sustentabilidade a dimensão capital natural, o quanto é que dependem nos produtos que consomem, qual é o seu impacto, quais são os riscos que vêm, nomeadamente também de um clima em mudança ou da perda de biodiversidade. É preciso ver que eu tenho seguido o Fórum Económico Mundial, traz cada ano a sua avaliação de riscos globais. E é muito interessante ver, desde talvez 2011, como os temas ambientais, clima desde logo, mas também a biodiversidade, têm vindo a ascender aos lugares cimeiros dos maiores riscos para as empresas. E isto não são as ONGs da Ambiente que dizem, é o melhor pensamento do mundo económico. Portanto, é nesse sentido, estar a tratar a atividade económica ou a indústria como o inimigo que é preciso conter, pôr de parte, não faz qualquer sentido. É preciso um sentido de parceria com aqueles que, e há muitos, que efetivamente estão disponíveis para avançar, sendo certo que houve alguns, também no passado, que remaram para trás, que tentaram negar as alterações climáticas, que pagaram a lobbies para agir contra, mas isso faz parte das sociedades humanas. Gosto de encarar, de facto, a economia como um aliado. Mas há, completamente de acordo, mas há uma questão que eu acho que tem que ser colocada ao mesmo nível. Ou seja, quando tu pedes aos industriais, quando tu pedes à indústria para contribuir, para ser um aliado na transição energética e pedes à indústria aquilo que acabaste de referir, evidentemente, pensando o mercado interno como um todo, tu não podes fazer essas exigências à indústria europeia e aos investimentos na Europa e depois importares produtos de países terceiros que não respeitam esses objetivos.
E daí a importância desta taxa de carbono nas fronteiras, que pode, de certa forma, fazer esse equilíbrio e criar mais justiça no funcionamento do mercado interno. O tema é da maior centralidade e importância e é um tema difícil, porque suscita muitos pruridos de parceiros comerciais fora do espaço europeu. Mas eu acho que o Pacto Ecológico veio dar a resposta clara, porque está lá, preto no branco, que queremos que os produtos consumidos na Europa, inclusive os que vêm de fora, mas também os que fazemos nós próprios, sigam os nossos padrões de sustentabilidade. Também há uma coisa que está mais clara cada vez, que é o comércio livre, sendo um benefício fantástico para a humanidade, não é um fim em si próprio, é um instrumento para a felicidade humana, eu diria mesmo para a sustentabilidade. Portanto, é possível fazer esta afinação dos nossos objetivos com o Tratado de Comércio Livre Global, e eu diria que, claro, deste um exemplo, a taxa de fronteira para acerto carbónico é um sinal muito claro nesse sentido. Esperemos que não seja necessária por todos fazerem a sua parte, mas há mais. O pacote legislativo que está em vias de preparação para evitar a importação de desflorestação ou degradação florestal das nossas importações, e já agora que vai a par com a estratégia florestal que estamos agora a fazer para que também na gestão florestal dentro da União Europeia haja a mesma sustentabilidade, é outro exemplo. Portanto, eu creio que vamos ver uma tendência inelutável nesse sentido, basicamente porque a opinião pública já percebeu que há um problema sério que são as alterações climáticas, sente-o, mas também já sente muito claramente que não é só isso, que temos o oceano cheio de plástico, temos os polinizadores e os insetos a desaparecer, temos fogos florestais a bater à porta, a degradar a nossa natureza e pôr-nos em risco, e, portanto, esta exigência do consumidor, do cidadão, europeia e, a meu ver, mais do que europeia, do mundo todo, não se vai embora. É um problema real. Mas aí a União Europeia dispõe de um instrumento que é um instrumento-chave nessa estratégia internacional, que são os acordos comerciais. A política comercial, o comércio internacional, os acordos comerciais, esta nova geração, mais uma vez, de tratados comerciais, que se iniciou, de certa forma, com o acordo entre a União Europeia e o Canadá, em que, de facto, o pilar objetivos ambientais tem que ser um pilar decisivo e que tem que ser sempre parte integrante destes acordos comerciais. É um caminho inelutável. É certo que os acordos comerciais já tinham algumas provisões de sustentabilidade, muitas vezes, digamos, não tinham era unhas e dentes. Os instrumentos para acompanhar o respeito, e hoje têm. Claro, claramente estamos a trabalhar enquanto Comissão de forma a garantir que, tal como para outras matérias fortemente reguladas nos acordos comerciais, também estes aspectos de sustentabilidade o sejam. Acho que isso é, aliás, absolutamente o paradigma que o Pacto Ecológico veio trazer. Muito obrigada, Humberto, muito obrigada por teres participado e se falássemos na Europa, e até breve. Obrigado, Margarida, gostei muito.